Olá, queridos, como é que vocês estão? Do lado daí, espero que esteja tudo bem. Nessa semana também, a gente vai contar com a resolução comentada das questões do cheque de aprendizagem da semana anterior, que eram sobre as reações de adição e de eliminação. Legal? A gente tem uma presença muito especial, os monitores, o Ryan e o Pedro, falando das questões, das 6 questões da semana passada. Tá legal? Então vale a pena você ir lá consultar seu cheque de aprendizagem da semana passada, olhar suas anotações para ver se ficou alguma dúvida e tirar todas as dúvidas. Não esqueçam de comparecer aos fóruns e também comparecer ao atendimento presencial. Toda terça, quarta e quinta. Tá legal? Um grande beijo, fiquem bem, fiquem em casa. Beijo, tchau, tchau. Bom, eu sou Pedro Henrique, sou monitor de Química da terceira série e eu tô aqui para fazer as questões 1, 2 e 3 do cheque de aprendizagem. Então, começando pela questão que diz o seguinte: durante um incêndio em uma refinaria de petróleo, uma grande quantidade de hidrocarbonetos foi queimada, produzindo CO2. Dentre os hidrocarbonetos a seguir, que estavam estocados em quantidades iguais, qual produziu o maior volume de CO2? Bom, ele dá aqui essas alternativas e a gente sabe que uma queima ela é uma combustão. E uma combustão de hidrocarboneto é o hidrocarboneto mais o O2, o oxigênio, que forma o dióxido de carbono e a água, o CO2 e o H2O. Então, já que a gente tem todos eles em quantidades iguais, a gente precisa saber qual que tem o maior número de carbonos na estrutura. E fazendo essa análise aqui, a gente chega a esses resultados aqui. E a E é a que mostra maior número de carbonos na estrutura. O hidrocarboneto 2,2,4-trimetilpentano, ele possui 8 carbonos, por isso ele vai formar o maior volume de CO2 dentre as alternativas. Então, a alternativa certa é a alternativa de letra E. A questão 2, ela fala sobre a hidrogenação catalítica do propeno. O propeno é um alceno e a hidrogenação catalítica é o alceno mais o H2 e o catalisador, que nesse caso é o níquel, porque ele é mais barato. E a gente chega a essa reação aqui. A gente tem o alceno, que é o propeno, a gente tem o H2, o níquel e o resultado dessa reação. E a gente pode analisar aqui no resultado, ó, que não existe mais a ligação π, agora só são ligações sigmas. E a gente tem mais 2 hidrogênios nessa cadeia. Então a gente chega à conclusão que isso é um propano, porque são 3 carbonos na principal e não tem nenhuma ligação dupla, só são ligações sigmas. Então a gente chega que a alternativa C é a alternativa correta. E agora a questão 3 são aquecendo juntos ácido benzoico e etanol, podemos esperar a formação de. A gente sabe que ácido benzoico ele é um ácido carboxílico e etanol é um álcool. E quando a gente tem um álcool e um ácido carboxílico juntos, o que eles formam? Eles formam um éster. Aqui, ó, a gente usa a hidroxila do etanol e o hidrogênio da hidroxila do ácido benzoico para formar uma molécula de H2O e forma também a estrutura do éster, que é essa aqui. Ó, forma o benzoato de etila, tá aqui, ó, a mesma coisa. O anel aromático, a dupla O, a ligação O e a ligação O. CH2, CH3, que aqui é aqui é etila e lá na outra é um etanol. E aqui tá a água que a gente falou, que forma dessa ligação do H com o OH. Então a gente chega à alternativa que forma um éster e água. Então a alternativa certa, a alternativa A. Obrigado. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui explicar as questões 4, 5 e 6 do cheque de aprendizagem de reações orgânicas de adição e eliminação. Bem, vamos começar com a questão 4. O comando da questão pede a desidratação do álcool etílico, o conhecido etanol. Ou seja, no final do processo será eliminado água do composto, por isso, desidratação. Essa reação de desidratação de um álcool pode ocorrer de duas formas. Desidratação intramolecular,
que acontece na própria molécula, e intermolecular, entre duas moléculas de álcool. Então, para saber quais são os produtos que essas reações podem gerar, temos que fazer elas. Na primeira, temos a desidratação intramolecular. O que vai acontecer? O OH, que é o grupo funcional hidroxila, irá sair e o hidrogênio do carbono que está ao lado daquele que tinha o OH também irá sair, formando assim a água, H2O, e possibilitando que esses carbonos se liguem entre si, formando uma insaturação, formando, portanto, um alceno, que nesse caso chamamos de eteno ou etileno. Já no segundo caso, temos a desidratação intermolecular, ou seja, entre duas moléculas diferentes, que vai acontecer o quê? O OH de um dos álcools irá ser eliminado, irá sair, enquanto o hidrogênio será eliminado da hidroxila do outro álcool, formando, portanto, um éter, nesse caso, um éter dietílico. Assim, a resposta correta é a letra C. Vamos agora para a questão 5. Na questão é descrita uma reação de eliminação, que podemos classificar como de dehalogenação, na qual o composto perde o halogênio, nesse caso o bromo, como também o hidrogênio, do carbono adjacente ao que tinha ligação com o bromo. Como é uma molécula mais complexa, com o haleto no meio da cadeia, temos que seguir a regra de Zaitsev, que diz eliminar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, que com isso teremos o produto 1-buteno. Entretanto, nessa reação também pode gerar outro composto, de uma forma mínima, porém é possível. Esse composto não seguirá a regra, ou seja, ele vai pegar o hidrogênio do carbono mais hidrogenado, obtendo assim o 2-buteno, que é a resposta da questão. Por fim, vamos analisar a questão 6. Para resolvê-la, é necessário identificar os compostos que estão descritos no enunciado, que são eles: o propan-1-ol, que irá se transformar em propileno. Levando em consideração as suas nomenclaturas, podemos formar as suas cadeias carbônicas e poder identificar que tipo de reação que acontece. No primeiro composto, temos o propan-1-ol, que é uma cadeia carbônica aberta com 3 carbonos, por isso o prop, de ligações simples, o an, e que possui o grupo funcional hidroxila no carbono 1, ou seja, é um álcool, por isso o 1-ol. Já o produto, o propileno, é um hidrocarboneto, por isso a terminação O, aberto de 3 carbonos, prop, com a ligação dupla, en, classificando assim como um alceno. Analisando essa reação, podemos perceber que houve a perda de uma molécula de água, H2O, consistindo, portanto, em uma desidratação, reação de eliminação de água.